O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liberdade do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Moraes afirmou que só vai reavaliar a situação da prisão do parlamentar após o STF julgar se recebe ou não a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Silveira foi preso em fevereiro depois de divulgar um vídeo com ataques a ministros do Supremo. A denúncia deveria ser julgada na sessão desta quinta, mas Moraes atendeu a um pedido da defesa do deputado e reabriu o prazo para que os advogados contestem a acusação. Os advogados argumentaram não ter tido acesso aos inquéritos das fake news que apura a produção e divulgação de informações falsas e também ao inquérito que apura a organização e financiamento dos atos antidemocráticos. Silveira é alvo de investigação nos dois inquéritos. Os advogados terão mais 15 dias para apresentar resposta às acusações da PGR. Moraes se manifestou nesse sentido após o ministro Marco Aurélio Mello sugerir que o plenário deveria rediscutir a prisão do parlamentar. O tema, gente, inclusive gerou bate-boca na sessão desta quinta-feira. Vamos ver. Se assim for, amanhã eu trago uma lista de processos em que eu queira me manifestar e peço para Vossa Excelência apregoar, mesmo o relator não trazendo o processo. Isso é um desrespeito ao relator. Senhor presidente. Não. Longe de mim. Eu vou dar a palavra pela ordem. Eu vou dar, desrespeitar o relator. Tá bem. Ainda mais se o relator é um xerife. Pois não. Eu pedi vênia a Vossa Excelência exatamente porque, na qualidade de presidente dos trabalhos que ora se realizam... Excelência tudo pode, eu já disse que Vossa Excelência é autoritário. Vossa Excelência tudo pode. Vossa Excelência realmente não submete ao colegiado proposta de um colega. Muito bem, paciência, os tempos são estranhos e Vossa Excelência colabora para eles serem mais estranhos ainda. Eu não aceito a peça de Vossa Excelência, mas enfim, vou decidir que, como o relator não apregou o processo, nós não temos o que decidir. E está anotado aqui já, determinado, que está adiado, feito, e o relator apreciará as medidas de constrição que ele se referiu agora. A prisão preventiva de Silveira foi decretada monocraticamente por Moraes e posteriormente confirmada pelo plenário do Supremo por unanimidade. Depois disso, a Câmara dos Deputados também deu aval para a medida. Vamos nessa, então, discutir essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. O que você achou, Amanda? Bom, primeiro eu acho que esse bate-boca só contribui para te lapidar, desgastar online, dilapidar, desgastar ainda mais a imagem e a reputação do Supremo Tribunal Federal, né? Que, convenhamos, depois da canetada do ministro Fachin anulando todas as condenações do Lula, né? 4 anos depois dele ter cumprido 580 dias de prisão, ter ficado fora do processo eleitoral de 2018, depois de tantas decisões, né, de diversos juízes da primeira, segunda instância do STJ, fica muito difícil explicar para a população, fica de fato uma sensação geral de impunidade e de desgaste da imagem do Supremo. Então a gente tem uma coisa que é sintomática, você vê aí uma divisão, uma cisão entre os ministros do Supremo, que só vem se acentuando. Na verdade, acho que essa divisão só não acontece quando é para proteger o Supremo Tribunal Federal, que foi o que eles fizeram quando decidiram, primeiro monocraticamente, Paulo, como você lembrou, e depois por unanimidade, para manter a prisão do deputado Daniel Silveira, que de fato ameaçou, cometeu uma série de crimes, isso inclusive está na denúncia da Procuradoria-Geral da República, que atentam contra o regime estabelecido, contra a democracia, quando ele prega a volta do AI-5, quando ele incita com discurso de ódio, medidas de violência contra o ministro Edson Fachin, contra os outros 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, na essência, é um deputado que tem um mandato parlamentar, foi eleito democraticamente, legitimamente, e utiliza-se desse mesmo instrumento da democracia para pregar o fim da democracia, né? Então, é uma contradição por essência, uma contradição por si só. Mas isso não significa que essa medida de prisão, acho que ele já está preso, salvo engano, há um mês ou quase isso, não possa ser, neste momento, trocada por medidas de restrição menos gravosas, né? Você pode usar uma tornozeleira eletrônica, você pode ficar sem acesso à internet. Então, há outras medidas cautelares
menos gravosas à prisão, que de fato parecem ser mais indicadas para o momento. Muito bem, meu caro Rodrigo Constantino. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, a deputada Flor de Lis passeia livremente com a sua tornozeleira eletrônica. Não, e o bandido marginal Luiz Inácio Lula da Silva não só solto, como agora elegível, numa canetada arbitrária de mais um desses ministros do Supremo. A Amanda mostra preocupação com quem usa o mandato para pregar contra a democracia, mas se a gente abrir essa porteira, né, vai fechar até partidos inteiros. Nós temos um partido comunista no Brasil, oficialmente comunista. Tem um monte de parlamentar lá que defende Cuba, que defende Venezuela. Maduro, né? Então não vai faltar espaço na prisão. É óbvio que é uma prisão arbitrária, é irregular, inconstitucional, né? E causa muita espécie o que esse Supremo vem fazendo e o nível está aí. Agora, a gente tem medo, né? A gente tem medo de ser alvo também desse arbítrio, né? E amanhã ser preso. De quem você tem medo diz muito quem controla o poder, né, arbitrário e até despótico, totalitário e distópico numa sociedade. Né? Nós, numa democracia, deveríamos ter medo apenas da lei. Né? Se você descumpriu a lei, tudo bem. Agora, medo de pessoas, aí só quando a gente está numa tirania. Ninguém tem medo de atacar o presidente da República, mas os ministros do Supremo, sim. Então eu passei a adotar como estratégia usar o que um fala do outro, que aí eu acho que eu pelo menos estou me resguardando. Então é isso. Um é xerife, o outro é autoritário, um tem traços de psicopatia e o outro deveria fechar o seu escritório de advocacia. Né? Então eu repito apenas o que um diz sobre o outro. Veja, o deputado está há 24 dias preso, né? Isso é muito perigoso e abre sim um precedente. A Câmara entrou com um pedido de prisão e agora o PGR está pedindo banimento da rede social e distanciamento da Câmara do humorista Danilo Gentili. Veja, você pode achar o que for do Danilo, que ele é um bobalhão, que ele é um idiota, que ele é um hipócrita, até porque eu assinaria embaixo de tudo isso. Ele é. Mas uma coisa são os princípios, outra coisa é quem está sendo alvo. E se a gente não fizer essa distinção, nós vamos entrar num bang-bang onde a morte vai ser da liberdade de expressão. Eu quero citar aqui uma frase de um livro do Andrew Doyle, britânico, que defende exatamente a importância da liberdade de expressão. Tolerância é uma virtude que requer o reconhecimento de desaprovação. Significa que somos capazes de apoiar o direito dos outros de terem opiniões que não conseguimos respeitar. Esse é o ideal liberal. Não precisa de tolerância para opiniões incontroversas. Né? Então, isso é que está faltando no nosso país. Hoje assumiu o desembargador federal William Douglas, fez um belo discurso, citou Antonin Scalia, inclusive com base num texto meu, fico muito agradecido, e que falta faz um juiz na Suprema Corte brasileira. Não temos nem uma Suprema Corte e nem juízes. Marcos Souza, e essa discussão dentro de uma plataforma digital significa que chegou a modernidade agora? Chegou, hein, Paulo? Treta melhor que as do Big Brother, né? Pena que o tema não seja tão irrelevante como as discussões lá do Big Brother. Veja, o ministro Marco Aurélio foi a voz da razão nesse caso dentro do STF. E vejam que ele mudou de ideia. É importante reforçar isso aqui. Em um primeiro momento, o Marco Aurélio referendou a prisão do Daniel Silveira. Agora ele vê que se abriu a porteira. A Amanda colocou muita preocupação ali com a democracia. Um deputado não pode usar o mandato para ir contra a democracia. Eu concordo com ela, nunca assinei embaixo do que o Daniel Silveira falou. Agora, também é problemático a democracia nós termos um ministro da Suprema Corte que é vítima, acusador e julgador. Talvez isso seja mais importante, mais nefasto a democracia brasileira do que o próprio Daniel Silveira, que falou ali alguns absurdos, tem que ser punido por isso, mas quem dá essa punição é a própria Câmara, os seus pares têm que dar esta punição. A Constituição brasileira, ela funciona com uma lógica, e a lógica é: o poder emana do povo. Então só o povo pode aí punir quem ele escolheu, neste caso indiretamente através de seus representantes. Essa é a lógica da Constituição. É isso que teria que ser seguido pelo Supremo Tribunal Federal. O Marco Aurélio ali lavou a minha alma, não sei, a de muitos brasileiros, quando chamou o Moraes de xerife, que é o que ele é, o delegado-geral da República, um xerifão que acha que pode prender quem ele quiser. Talvez alguns reis absolutistas franceses não tinham tanto poder como tem esse senhor hoje. Esse senhor hoje é lamentável.
Para terminar, Paulo, eu queria trazer um outro ponto do Marco Aurélio que é polêmico no dia de hoje. Ele deu uma entrevista ao jornal O Globo e comentou sobre a suspeição do Sérgio Moro, que ele falou, inclusive, como classificou como um absurdo e disse, inclusive, que acha que o pleno do STF vai reverter as anulações feitas por Fachin. E aí ele diz que, abre aspas aqui, o que o assusta é que o herói nacional, o mocinho, está sendo tomado como bandido. Essa é a preocupação do Marco Aurélio, que, mais uma vez, na minha opinião, acerta em cheio. Amanda pedindo a palavra? Não, eu só queria trazer mais uma informação para o debate. Eu mandei uma mensagem para o ministro Marco Aurélio, ele me respondeu com áudio depois desse... Eu chamei de bate-boca, ele falou que não era bate-boca, que eram discordâncias normais, faziam parte do debate, mas tudo bem. Mas ele tentou explicar a posição dele, ele disse que ele apresentou uma questão de ordem, então em nenhum momento ele queria entrar ali contra o relator, mas ele apresentou uma questão de ordem justamente para, de repente, eles debaterem essas alternativas de medidas cautelares, né, menos gravosas à prisão, e aí começou toda essa discussão. Então ele disse que ele, como foi uma decisão unânime, que todo o Supremo entrou em cena, ele apresentou essa questão de ordem. Eu só queria colocar mais um ponto aqui, né, para a gente não começar acho que fazer uma confusão com todas as coisas quando a gente fala em liberdade de expressão. Eu conversei com o professor Carlos Ari Sanfeld, que é um especialista em direito público, professor da FGV, e ele fez essa distinção. Ele fala que o STF nunca cerceou a liberdade da direita radical, como também não da esquerda radical. O que o STF cerceou foi a liberdade da direita criminosa. Então, na visão dele, também no STF, foram cometidos crimes de incitação à violência naquele vídeo, ou vídeos, mais de um vídeo até do Daniel Silveira, crimes contra a honra e contra a Lei de Segurança Nacional, que apesar de ser um entulho da ditadura, ainda é vigente. Gostei muito dessa definição do ministro Marco Aurélio. Aqui no 3 em 1 nós não temos bate-boca. Também nós temos não. Apenas questões de ordem. Ouviu, Constantino? Viu? Marcos? Questão de ordem, quando todo mundo quiser falar. Questão de ordem, questão de ordem. Vai, Consta. Vamos à questão de ordem. Que a Amanda trouxe, pelo mesmo critério que a Amanda trouxe, continuo dizendo que tem que prender muita gente.